acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre 1 Coríntios capítulo 13. Eu queria a sua inteira atenção nesse pequeno momento de meditação, que eu creio que Deus vai falar contigo, não é? Através dessa mensagem. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11 a 13, que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém. Diz amém. Que eu coloquei na minha introdução. Se nós olharmos para o mundo no qual nós vivemos, com o olhar de Deus, preste bem atenção, olhar com o olhar de Deus. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Eu vou dizer o verso completo. A Bíblia diz que as coisas espirituais são consideradas loucura para um homem natural, ou seja, aquele que não tem o Espírito Santo, porque elas só se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual pode julgar todas as coisas e ele mesmo não pode ser julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, os homens espirituais, porém, temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós temos também por obrigação, temos um olhar de Cristo. Olhar para as pessoas com um olhar de discernimento. Olhar para as pessoas com um olhar compatível ao que elas são. Você é um ser fenomenológico, você não é um objeto. Por trás do seu olhar, existem pensamentos, comportamentos, existem atitudes, existem N coisas. Por isso você é um fenômeno. Fenômeno não é só o Ronaldinho que joga futebol, não. Você é um fenômeno. Você é diferente do objeto. Cadeira, um animal irracional, coisa parecida. Você é um ser existencial. Os objetos são o que são. Os animais irracionais são o que são. Nós não. Nós somos seres existenciais. E nós temos essências dadas por Deus. Então, e diga-se de passagem, a essência de um ser espiritual, a igreja, o homem nascido de novo, ela tem que estar mais num estado mais elevado do que do homem espiritual. Eu falo o que está escrito. Pastor, por que o senhor fala o que está escrito? Deixa eu explicar de novo, que Deus tem falado no meu coração, assim,
com uma certa continuidade essa palavra que eu vou repetir para você. Deus não é louco, não. O Espírito Santo não é. Escreveu. E nós, está assim lá na Bíblia, mas eu acho. Deixa eu dizer um negocinho para você. Quando Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo, e foi tentado depois do batismo dele, a Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo 4, a partir do 1, diz assim: depois disto o quê? Depois do batismo, Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto a fim de ser tentado pelo diabo. E lá, o tentador, o diabo, chegou perto de Jesus e falou assim: se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus Cristo disse assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por que eu não disse? Por que eu não disse para o diabo? Eu acho, diabo. Eu acho o quê? E tem muito crente querendo vencer as batalhas espirituais, querendo tirar a atrocidade da tua casa, querendo botar em ordem a tua casa com o seu achismo. Você já parou para pensar? Hein? Quantos casamentos destruídos, quantos filhos nas drogas, quantas filhas da prostituição, porque os pais têm aplicado o achismo. Eu acho que é assim que se tem que fazer. Se a gente obedecesse, rabachuricanta, se a gente obedecesse o que está aqui escrito, esses males não teriam nos atingido. O diabo ainda faz para Jesus. Olha, diz o texto sagrado que o diabo levou Jesus no alto do pináculo do templo e disse assim: está escrito também que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, eles sustentam você na sua mão, pula daqui lá embaixo. Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E por último, o checkmate, o diabo disse para Jesus, eu vou parafrasear aqui que é o seu texto, mas só para você entender: olha, todos os reinos da terra foi me dado, todo esse poder aí, Deus entregou para Adão lá no jardim do Éden, mas o Adão entregou nas minhas mãos. Eu devolvo tudo para você, Jesus, se prostrado você me adorar. Jesus disse: está escrito. Esse eu quero que você guarda: somente ao teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Por que a gente acha que tem que adorar os outros, se na Bíblia está dizendo que é só Deus? Aí você pode fazer um cálculo que você não é irracional dos males que estão atingindo a mim, vamos incluir nesse meio, e a sua família, porque temos deixado de praticar o que está escrito para colocar em prática o nosso achismo. Olhar de Deus, eu estou falando que nós temos a mente de Cristo. Se temos a mente de Cristo, temos que ter os olhos também de Cristo. Então, se olhar para o mundo com o olhar de Deus, não nos resta outra coisa a não ser nos prostrarmos diante do Pai e pedir misericórdia por este mundo. Porque é um mundo sem amor, é um mundo inóspito. Se você nasce, você pertence a esse mundo e acha que está todo mundo aí querendo te acolher, você está completamente equivocado. O mundo é inóspito. Então nós temos que clamar, por vermos a situação do mundo, clamar ao Deus Todo-Poderoso para ter misericórdia. Agora, como nós devemos olhar para o mundo, não é? Com o olhar de Deus. Como olhar para o mundo com o olhar de Deus? Ver, observar, descrever e analisar. Não só olhada assim, você faz tudo isso. Você vê, você observa, você descreve o fenômeno, que eu estou falando disso para você, e analisa cada ser. Este é o olhar de Deus. Esse é o olhar de Deus. Então, é a forma que Deus olha para cada um de nós. Você não tem visto a situação deplorável deste mundo em que vivemos? Olhe com o olhar de Deus que você vai ver. Deus disse assim, e tem mais um detalhe: Deus vê não só o presente, mas Ele vê o futuro e Ele vê o passado. Todas as coisas estão nuas e descobertas aos olhos daquele a quem nós temos que prestar conta. Todas as coisas estão descobertas. Então todas as coisas, para frente, para trás e no meio.
Para Deus, que Ele é atemporal, não tem esse negócio no futuro, não. Todas as coisas estão nos patentes. Ele disse assim, há 2000 anos atrás, que nesses dias, por se multiplicar a iniquidade é amor, é pecado não confessado. Se você não sabia esse termozinho, a pessoa peca, já faz parte da vida dele, o pecado. Iniquidade, pecado não confessado. Então, a iniquidade, ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo. Isso está lá em Mateus capítulo 24, verso 12. Eu poderia ter dado um título diferente para essa mensagem. Amor inteligente. Tem gente que não sabe nem amar. Porque ele não sabe amar, ele ama de forma diferente, do jeito que ele acha que deve amar. Não ama como o amor de Deus, não ama com a mente de Cristo. Ele destrói, usa o amor para destruir as pessoas, porque ele não sabe como amar. Então, a Bíblia diz assim, porque Deus disciplina todo aquele que Ele ama. Que amor é esse, meu Deus? O senhor tem que disciplinar? Tem. Interessante que a Bíblia nos diz assim, convém que você ame o seu próximo. Não. Dá uma ordem. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amar, está no imperativo. Nós devemos amar, querendo ou não. Nós temos que amar uns aos outros. Você quer saber por quê? Porque um dos nomes de Deus é amor. Está escrito lá, 1 João 4,8. Porque Deus é amor. É um dos nomes dele. Amar. Então, está aqui escrito aqui, é um dos nomes de Deus, amor. Amar, aliás, amor deve ser oferecido, o amor deve ser oferecido não somente por palavras, mas com atitudes, com atitudes. O irmão chega para você e fala assim, ô irmão, rapaz, minha conta de luz está cortada, já tem, não está cortada não, já estou atrasada, já tem 2 meses e tal. Irmão, eu vou orar para o funcionário da SEB não entrar no seu conjunto. Deixa de ser fariseu para não cortar sua luz, mete a mão no bolso e paga a conta do irmão. Ajuda ele financeiramente. Que amor farisaico é esse? Eu vou orar, irmão. Eu vou orar para não acontecer nada, viu? O irmão vai, rapaz, lá em casa está faltando tudo. Eu vou orar para Deus mandar o anjo. Não, o anjo é quem é você? Você que tem que fazer esse papel. Então está aqui. Está escrito em 1 João 3,18 que nós devemos amar os irmãos não de fala, mas de fato e de verdade. Essa foi a minha introdução. Agora você vai aprender como exercer o verdadeiro amor. Tem gente que ama do jeito que ele acha que deve amar, mas o amor verdadeiro é aquele instruído por Deus. Concorda comigo? Diz amém. Amém. Isso mesmo. Como Deus instrui. Então, como exercer o verdadeiro amor? Em primeiro lugar, pelo discernimento espiritual. Exerce-se o verdadeiro amor pelo discernimento espiritual. Aí está escrito assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ué? Só porque odiou? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente. A existência do cristão, irmão, do cristão fiel, está acima da morte. Deixa eu te falar aqui um negócio. O tanto que é valoroso você ser um cristão verdadeiro. Eu conversando com o irmão essa semana aqui, quem ama, quem pratica essa palavra, quem tem Cristo no teu coração, a morte não tem poder de interromper a sua existência. Por quê, pastor? Porque a morte faz parte da nossa existência. Nós estamos aqui nesse contexto, nessa dimensão espiritual, podemos dizer assim, e vamos sair dessa para uma outra. A morte vem, não é? E nos leva para uma outra dimensão.
mas não é capaz de interromper a nossa existência. Ou seja, você sai dessa dimensão, você continua existindo. Agora tem um detalhe: toda a sua bagagem, seus atos, comportamento, atitude, a sua praticidade comportamental aqui na Terra está no seu kit, está na mochila. Você vai levar para outra dimensão, viu? Tenha certeza dessa verdade. É aí onde o diabo ganha terreno, em querer dizer para você o contrário do que a Bíblia diz. Ele quer dizer para você: não, a vida acaba aqui. Se acabasse aqui, meu irmão, o couro comia de todo jeito, depois daqui não tem mais nada. Não, é isso que o diabo quer. Então pode se matar, pode se morder. Não, meu filho, não vá nessa mentira, não. Tem uma prestação de conta. O que você fizer aqui, tanto bem quanto mal, você vai levar na sua mochila. Mochila entre aspas. Você vai levar para prestar conta do outro lado. Está me entendendo? Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. É um termo complicado de você usar, de você pregar, fica assim meio, parece controvertido ao que a gente vê no nosso dia a dia, não é? Espera aqui, a gente prega todo dia a mesma coisa. Paulo diz assim: olha, eu não me canso de falar para vocês sempre a mesma coisa, porque isto é segurança para vós. Eu vou te dar um exemplo aqui. Paulo também faz um reclame que você tem ouvido tanta palavra e ainda continua como bebê, precisando de tomar comida líquida, porque a sólida você não pode comer. Está escrito isso no livro de Hebreu. E ele diz assim: se a pessoa não tem condições de ingerir a sólida, isso diz que ela é criança, ainda não cresceu. Agora deixa eu te dizer aqui, uma colocação. Vou fazer uma colocação com você. Você gostaria de, a psicologia chama isso de dica, de você pegar a criança com 1 ano, um pouquinho antes dela andar, e dar uma dica para ela, ajuda ela a andar. Então o Alex está me olhando aqui, ele já botou uma para andar, tem mais outra. Bota ela a andar, ela fica em pezinho, eu botei Cristiano para andar, maior dificuldade. Daqui a pouquinho, dá os primeiros passos, né? Os primeiros passinhos você ajuda ela a andar. Você está ajudando, você está dando a dica. Vai a perninha. Deus faz isso com você. Mas quando a criança já está com 4, 5 anos, você gostaria de estar andando, ajudando ela a andar? Sim ou não? Não. Assim é Deus. Ele não quer que você continue como bebê. Ele já deu tantas dicas aqui através desse púlpito. Tanta dica, agora está na hora de esvanecer tanta dica. Ele vai diminuindo a dica na crença, claro, de que você já pode andar sozinho. Como é que você ama seu irmão? Não amando somente de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade, que eu já falei. Se o amor não estiver presente em mim, pode ter certeza que Deus também não está. Porque, eu repito, um dos nomes de Deus é amor, né? Deus é amor. 1 João 4,8. O nosso passado perdoado por Deus é maior do que o pecado, né, do irmão hoje. O nosso pecado, que já foi perdoado por Deus, é muito maior do que o pecado do irmão hoje, que está diante de você. Jesus Cristo citou, é um exemplo, eu fiz um comentário no grupo da igreja, né? Eu falei assim: olha, às vezes a gente consegue nos condenar com nossas próprias palavras. O religioso, por exemplo, ele não sabe o que está falando e faz a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Ele não perdoa ninguém. Ele está pedindo que Deus meta-lhe um cipó nele. Perdoa-me do jeito que eu perdoo aqueles que me ofenderam. Ele está pedindo para Deus sentar-lhe a pua nele, que não é um perdoador. Estão me entendendo? Amém. Jesus Cristo disse: certo credor, falando desse contexto que eu estou falando, resolveu acertar as contas com seus credores. E
Chegava um e outro, e outro, e outro. Aí chegou nele um cidadão que tinha uma dívida que não podia pagar. Era muito grande, eu estava fazendo as contas, era bilhões o que esse cara devia. Não sei o que ele arrumou com tanta dívida, né? Para contrair com tanta dívida. Aí, aquele camarada falou assim: olha, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão, tenha paciência de mim, eu vou te pagar. Porque a lei da época, nesse quesito, se a pessoa não tivesse condições de pagar em espécie o que ele estava devendo, naquele tempo não tinha cheque. Ou pagava, ou era escravizado ele, a mulher e todos os filhos. A família ficava escrava do credor até que tal, então, morrer lá. Acabar com a geração trabalhando para aquele senhor, para o credor. Aí ele se implorou tanto diante daquele credor, e o credor falou assim: vai, está perdoada a tua dívida. E ele foi. Lá na frente diz o texto, Jesus contando essa história. Ele encontrou com um conservo, uma pessoa fraca, que devia para ele uma bagatela, se fosse hoje uns 50 reais. E ele falou assim: ó, uns 500. Você vai me pagar aquela dívida agora. E o camarada usou das mesmas palavras: tenha paciência comigo, Senhor. Eu não tenho condições de pagar, mas eu te pago. Tenha paciência. Ele não tomou conhecimento daquela situação e pegou aquele cidadão e levou para a casa dele e trancafiou o cara lá. Mas só que alguém viu e voltou lá no credor que perdoou uma grande dívida dele e falou: lembra daquele cara que você perdoou aqui, não sei quantos milhões? Lembro. Ele pegou um ali que não devia tanta coisa para ele, era uma coisa à toa, e prendeu, está lá na casa dele prendendo. Ele falou: foi? Servo mau, traz esse miserável aqui, vai lá e traz ele, que ele vai pagar até o último centavo. Sabe o que o texto diz? Ele diz assim: também desse jeito fará com você, fará com aquele que não perdoar, o Pai que está nos céus. Vai ser lançado nas mãos dos demônios, que vai receber o cão. Aí começa a acontecer uma coisa errada com um, aconteceu outra, porque ele não perdoou. Entendeu como é que é? Está no texto, no livro de Mateus capítulo 18. Segundo lugar, como exercer o verdadeiro amor. Você que está anotando, em primeiro lugar, pelo discernimento espiritual. Em segundo lugar, com inteligência. Tem gente que não sabe amar. Tem gente que acha que o filho pediu uma coisa e ele dizer não para o filho, ele não está amando. Falta de inteligência. Porque Deus diz mais não para você do que sim. Vocês estão me entendendo? Diz amém. Deus tem 3 respostas: sim, não ou aguarda. Ele é que tem a boa e perfeita vontade. Ele sabe o que deve falar sim e quando deve falar não para você. Saber que o amor é o maior de todos os mandamentos. É o maior de todos os mandamentos. Jesus Cristo disse assim: todos os outros mandamentos dependem deste. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele reduziu os 10 em 2. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas, você pode ter certeza que o resto dos mandamentos não faz parte da sua vida. No Novo Testamento não existe conselho de Cristo, existe só ordem. E ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que tem os mandamentos e os guarda. Você está entendendo? Diz amém. Se você guardar esses mandamentos, aí você vai receber, vai sentir o amor de Deus na tua vida e as manifestações de Cristo também na sua vida e nos seus empreendimentos, porque Ele é bom e não nega a tua palavra. Então, saber que o amor é maior do que todos os outros mandamentos, não é? Deus não manda você sentir amor, eu vou repetir, mas guardar seu mandamento.
Ele não manda você sentir, eu não sinto nada, eu não sinto nada, eu não vou com a cara desse irmão, não dá para sentir amor por ele. Não. Ele mandou você amar incondicionalmente. Ame o teu irmão, amar o teu irmão. Então, amar o teu irmão é fazer o bem para ele. Sempre que possível fazer o bem para ele, como se você estivesse fazendo o bem. Aliás, como não? Fazendo o bem porque você está obedecendo a Deus. Acima de tudo isto, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14 deixa bem claro isto daí. Eu vou abrir lá para ler para você. Colossenses 3,14. Se você tiver Bíblia aí, fica lá depois de Efésios, né? Eu não queria prorrogar muito, mas eu tenho que ler para você se situar um pouquinho. 3,14. Eu vou ler do 12 para você entender. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. O problema do ser humano é relacionamento. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecido. Terceiro lugar, como exercer o verdadeiro amor? Pelo conhecimento. Eu já citei e vou repetir. Jesus Cristo disse que nós erramos porque nos falta conhecimento. Ele usou o profeta Osés no capítulo 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E a falta de conhecimento é a omissão do profeta. Tem muita gente preocupada em pregar coisa que não existe na Bíblia, pregar coisa da sua índole, do seu ventre, né? Para confortar, massagear o ego das pessoas. E não é isso que Deus quer, não. O conhecimento é o que está aqui. Se você tomar a decisão hoje, vou fazer uma faculdade, a verdade é que você tem que tomar atitude. Vai abrir mão da sua galera de final de semana, vai abrir mão da sua vida social. É livro e compromisso com a sua faculdade. A atitude. Então, isso as pessoas não querem ouvir, né? E a vida cristã não é diferente. Você tem que ter compromisso com o reino de Deus e com a sua renúncia das coisas, para ser um cristão aprovado por Cristo. Então, o amor é vida, não somente uma vida comum, mas vida eterna. O amor é autoexistente. Eita, que glória, hein? O amor. O próprio Deus é eterno. Quando você ama, você entra nesse contexto. Ele não morre, ele não perde o brilho, não adoece, ele só faz o bem. Diz amém. Amém. O amor só faz o bem. A pessoa pode te fazer o mal, você demonstrou amor, você quebra o mal que está presente na vida dela. O amor desmonta as índoles ruins, as intenções malignas, certo? Os projetos do inferno contra a tua vida. Você desfaz tudo pelo amor. Ame. Se fosse mentira, Deus não diria pela boca de Jesus Cristo: ore pelos seus inimigos e ame aqueles que te perseguem. Ore por aqueles que te perseguem e ame os seus inimigos. É o contrário. Então, nós ainda estamos na escola da visão obscura, misericórdia, o natural. Infelizmente, o natural. Deixa eu te falar aqui. Eu ouvindo um certo teórico ensinando um vídeo, aula,
Eu dizia assim, olha, o Ocidente, ele tem a religião ocidental, da Idade Média para cá, ele tem transmitido um ódio, estou falando teórico, não teológico. Então, tem demonstrado um ódio acerca da praticidade da carne, do agir natural, um ódio. Porque as obras da carne conduzem, e realmente a Bíblia dá essa vazão. Mas preste atenção, é a forma de você transmitir. As obras da carne realmente conduzem para a morte. Mas não é Deus que mata, é a pessoa que mata, a pessoa que se mata. Está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia reprova, olha só, as obras da carne, eu vou lá, Gálatas 5,16. Vamos lá comigo que o Espírito Santo está dando, é para te abençoar. Eu vou te ensinar diferente, até do que eu mesmo tenho ensinado. Gálatas 5,16. Diz assim: digo, porém, andar no Espírito jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito. Presta atenção, milita contra o Espírito em maiúscula. A carne milita contra Deus, porque o Espírito é Deus. Milita contra o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Pelo conhecimento que você deve exercer o verdadeiro amor. Você exorta, orienta o teu irmão a não praticar as obras da carne, porque as obras da carne, elas são maléficas para o próprio corpo, para o espírito e assim por diante. Então, está escrito, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas nas coisas que nós vemos, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se você se limita, como estão ensinando por aí, só nas coisas materiais, que são as que você vê, a minha fé em Cristo é porque eu quero carro, a minha fé em Cristo é porque eu... Meu irmão, eu me renunciar como me renuncio, só para ter esses bens, essas coisas passageiras, eu sou o mais infeliz de todos os homens. O nosso almejo está nos céus, morada eterna com Deus, livre de toda enfermidade espiritual, física, toda tribulação do inferno. Nós vamos morar com Deus no tempo e na hora do Senhor. Diz amém e aplaude o Senhor. Aleluia. O último lugar, para você que está anotando, é como exercer o verdadeiro amor. Pelo discernimento espiritual. 2, com inteligência. 3, pelo conhecimento. E 4 e último, pela direção de Deus. Exercer o verdadeiro amor. Exerça pela direção de Deus. Deus nos ensinou, estou terminando a mensagem, o seu próprio amor. O amor incondicional. Presta atenção. Tem um amor estorge, amor de família, amor eros, né, que é o amor de sexo oposto. Tem o amor filéu, que é o incondicional, é o condicional. Eu amo porque o camarada me serve, eu sigo ele. Agora, o amor que Deus quer para você, tanto no casamento, tanto em todas as áreas, é o incondicional. Incondicional. Estão me entendendo? Incondicional. Então esse é o amor que funciona, independe das benfeitorias que eu recebo da pessoa ou dos malefícios que ela me faz. Eu tenho que amar. É o ágape, palavra grega, incondicionalmente amar.
Você é capaz? Pergunta para o teu irmão do lado. Você é capaz de amar alguém incondicionalmente? Não precisa responder. Fala para ele. Pois este é o amor de Deus para você. Vou ler o versículo que eu já citei aqui para fechar a mensagem. Deus disciplinou o povo no deserto e até hoje Ele nos ensina porque Ele ama. Amém. Quem ama, corrige. Diz amém. Amém. E Paulo escreveu assim, ó. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles a cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e para beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. É o caminho que Deus não quer que nem eu e nem você sigamos. É o caminho da imoralidade, o caminho da idolatria, o caminho da desobediência, o caminho do falso amor, mas o amor verdadeiro e incondicional. Curva sua cabeça que eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, nós somos muito gratos pela sua bondade nessa noite, pelo seu amor, pela sua direção em como executar esse amor. Que é uma palavra, meu Deus, que tem destruído muitas pessoas por ser proferida mentirosamente. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que nós como igreja de Cristo possamos, meu Pai, exercer o verdadeiro amor, sem mácula, sem ruga, sem falsidade, tanto na área conjugal, na área sentimental, na área, meu Pai, da irmandade, que é a área filéu, na área, meu Pai, da sociedade, meu Pai, por um todo. As pessoas que nós não conhecemos, nós devemos amá-las, meu Deus, e termos paciência uns com os outros. Que nós, finalmente, possamos praticar o verdadeiro amor de Deus, que é o amor incondicional. É o amor praticado sem esperança de receber alguma coisa em troca. Nós assim oramos e abençoamos a tua igreja em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você só consegue exercer esse amor se você tiver Cristo no teu coração.